De oração, e vim aqui trazer uma mensagem da parte de Deus para a edificação da vida dos irmãos. Eu quero deixar como referência Salmo 91, versículo 10. Esse salmo e esse versículo tem me chamado a atenção porque muitas pessoas estão se refugiando nele nos últimos dias, postando nas redes sociais. Mas enquanto eu ouvi as pessoas só postando esse versículo, ele me chama muita atenção. Porque o Salmo 91, versículo 10 diz que nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à sua tenda ou sua casa. Mas lendo a palavra no livro de Josué, eu quero contar uma história para vocês. Quando o povo de Deus clama a ele no Egito, que Deus levanta um libertador, um homem que transportaria esse povo de uma terra de escravidão para uma terra de liberdade, chamado Moisés. O interessante é que Moisés significa tirado das águas ou cesta, né? De transporte. Então ele é o homem usado para liderar, transportar o povo de uma escravidão para uma terra de liberdade. Mas você vê que no meio do caminho esse povo vem murmurando, vem falando mal e não vão dando graças a Deus. E todo mundo que foi ingrato, que murmurou, não chegou à terra prometida. O próprio Moisés, por causa de uma desobediência, também não chega até a terra prometida. E Deus fala para ele: você vai só até aqui, meu filho. Já tem outro aí, já levantei outro, Josué. Josué agora tem uma missão de salvar aquele povo, de levar até a terra prometida. Em Josué, no capítulo 1, o próprio Deus diz para ele que vai ser com ele como foi com Moisés. Pede para ele ser forte e corajoso. Deus não diz que dá força e coragem para Josué. Deus fala que ele que tem que ter força e coragem. Tem muita gente que pede força ao Senhor, coragem ao Senhor, e Deus fala: você que tem que ter força, é você que tem que ter coragem. Então, nesse momento, o Senhor fala para ele que a única coisa que ele não deve fazer, ou seja, que vai dar força e coragem, é o livro da lei. É que ele leia a mensagem da cruz, a palavra de Deus. Josué significa Deus é salvação, e ele vai salvar aquele povo. Mas Josué tem uma árdua missão que a partir daquele momento ele tem que enfrentar nada mais que 31 reis. Ele começa enfrentando o primeiro rei de Jericó e o segundo rei de Ai. O mais interessante é que o número 31, ele vem como uma referência para nós, porque o ano tem 12 meses e apenas 6 meses do ano termina com 31 dias, um com 30 e todos conhecem fevereiro com 28 ou 29 dias. Deus traz para nós dizendo: olha, todos os dias você vai ter um rei, uma guerra, uma batalha para enfrentar, todos os dias durante o mês. Então nós temos que ser forte e corajoso, como Deus falou que Josué tinha que ser. Como Deus usou Moisés, como Deus usa Josué, Deus quer usar nós também. Só que há um segredo por trás disso. Talvez você fala que tem coragem, talvez você fala que é forte, mas se apega no versículo do Salmo 91, esquecendo que Josué, quando ele enfrenta o rei de Jericó, que ele derrota, Jericó era muito grande, Jericó era muito forte, mas Deus faz com que aquele povo vença pelo poder das mãos de Deus. Aí eles vão enfrentar a terra de Ai, terra pequena, né? O povo não é numeroso, é um povo pequeno, mas eles perdem a batalha, 36 homens morrem, eles fogem. E Josué fica intrigado: por que o Senhor permitiu uma derrota? Por que o mal chegou? Por que a praga entrou? E ele vai consultar Deus. Ao invés de julgar e de condenar como nós fazemos, foi Deus, por quê? Deus, eu sou fiel nisso. Não, Josué foi consultar Deus. E Deus vai e mostra para ele que existia um pecado na casa de alguém. E quem era esse alguém? Acã. Acã, quando ele foi em Jericó, a ordem de Deus era que não trouxesse nada de lá. Mas Acã, ele desejou uma túnica babilônica e trouxe. Viu uma barra de ouro, viu ciclos de prata e trouxe. E fez o que? Escondeu dentro da casa dele. Quando Josué fala: meu filho, dá glória ao Senhor e me revela o que tem, ele fala: e sim, eu pequei contra o Senhor assim e assim. Ele relata tudo e manda pegar tudo que estava enterrado dentro da casa dele. As consequências foram muito trágicas para Acã e sua família, por causa de um pecado que ele cometeu. Ou seja, o mal sucedeu e a praga entrou porque tinha uma legalidade. Acã e sua família foram mortos apedrejados. E nesse dia o Senhor quer falar para você: você pode até se apegar ao Salmo 91, desde que o inimigo não tenha legalidade para trazer o mal e praga para dentro da sua casa. Josué enfrenta os 31 reis, chega à terra prometida e dá vitória ao povo de Deus. Mas eu quero chamar a atenção nessa mensagem sobre duas casas, da qual relata em Crônicas e relata em Reis também. Era a casa de Abinadab.
Abinadab, todos conhecem, ficou com a Arca da Aliança durante 70 anos. Nem no reinado de Saul, durante 40 anos, Saul menciona a Arca, Saul fala na Arca, porque Saul não estava preocupado com Deus, Saul estava preocupado com a posição. E tem muita gente como Saul, preocupado com a posição. Abinadab fica com a Arca e a Arca não faz um milagre. Não faz nada na casa de Abinadab, mas sabe por quê? Abinadab significa meu pai é liberdade. Ele usou a liberdade para tudo, menos para adorar a Deus, reverenciar a Deus, enquanto Deus estava na casa. Acredito eu que a arca estava de qualquer jeito, encostada em qualquer lugar da casa. Abinadab não ensinou seus filhos a reverenciar a Deus. E qual foi o resultado? Quando Davi assume o reinado, passa-se algumas décadas, ele lembra da Arca da Aliança e manda buscar. Davi busca a arca e ele, ao invés de consultar Deus, ele consulta quem? Seus conselheiros, os homens. Um erro do homem atual é se apegar em conselhos humanos do que em conselho espiritual. E qual foi a ideia? Vamos fazer uma carroça nova e vamos trazer a arca. A arca é trazida de qualquer jeito em cima de uma carroça, eles vêm cantando, pulando, salmodiando e vêm em alegria. Muitas vezes a gente acha porque estamos glorificando a Deus, porque estamos sacrificando a Deus, Deus está de acordo e Deus está tranquilo, mas Deus não estava. A arca vai balançando e Uzá toca na arca para segurar. Uzá morre. E eu questionando Deus, falei, Senhor, ele queria segurar a arca. E Deus, ele responde assim, me responda aonde eu preciso de mãos humanas para ser seguro. Quem precisa é vocês. Eu sou Deus, eu sou soberano. Se o pai de Uzá tivesse ensinado ele as leis de Moisés, ele ia entender que a arca não poderia ser tocada por qualquer um, e sim somente pelo sacerdote. E ainda assim era carregada nos ombros e não nas suas mãos. Abinadab teve liberdade para tudo, mas a sua casa, sua família não viveu um milagre. Davi, ele fica temeroso com a situação e não leva de volta nem para a casa de Abinadab, nem arrisca descer com a arca para a casa dele. Abinadab não questiona, não fala nada, a Bíblia não menciona isso, se queria que ela de volta ou não, mas Davi sugere que a arca vai para a casa de Obed-edom. Obed-edom significa servo. Você vai ver que Obed-edom, em 3 meses, ou seja, 90 dias que a arca ficou na casa dele, ele aprendeu algo. Eu sou servo e devo reverenciar aquele que é Senhor. Está na minha casa a presença mais forte de Deus. E Obed-edom, acredito eu, que ensinou seus filhos, sua família a reverenciar a arca enquanto esteve na casa dele. Acredito eu que Obed-edom fez um lugar bonito e colocou a arca porque sabia, essa é a presença máxima de Deus, está na minha casa. Obed-edom devia adorar todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, ensinava a todos que entrava e que saía da sua casa a reverenciar a arca, a presença de Deus. E o resultado? Bênçãos e mais bênçãos chegou na casa de Obed-edom. Quer que a bênção entre na sua casa? Seja como Obed-edom, seja servo, reverencie esse Deus, reverencie, ensine sua família, seus filhos a adorarem a Deus. A Bíblia diz que Obed-edom e toda a sua casa foi abençoado. Você consegue imaginar uma pessoa abençoada por Deus? É tudo que nós queremos, é o que mais nós queremos. E aqui Obed-edom ensina para nós como sermos abençoados. Simples, basta ser servo. Jesus Cristo, quando nasce, quando está em Jerusalém, você vai ver que Jesus Cristo, ele não faz um milagre em Jerusalém. Porque Jerusalém, ela não reconhece que Jesus Cristo era o símbolo máximo da presença de Deus na terra, o Salvador. Assim como Obed-edom não reconheceu Deus na sua casa, Jerusalém também não reconhece Jesus Cristo. A arca era um tipo de Cristo, tipificava Jesus Cristo. E Jesus Cristo veio para salvar. Se Jerusalém tivesse reconhecido Jesus como Senhor e Salvador, teria vivido o milagre, mas não viveu. É por isso que Jerusalém foi destruída 2 vezes, sitiada 23 vezes, atacada 52 vezes e considerada sagrada pelas 3 principais religiões abraâmicas, que é o judaísmo, islamismo e cristianismo. Se você ler Lucas 5,18, Mateus 4,13, Lucas 4,31, João 6,17, Mateus 9,1, você vai ver tudo relatado. Jerusalém não viveu milagre, viveu destruição, porque não reconheceu que Jesus Cristo era o Senhor. Mas Jesus Cristo sai de Jerusalém e vai para Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade de Cristo, como relata Mateus 9,1, Mateus 4,14, né? Até o próprio Isaías 9,1 vai falar, né? Então, Cafarnaum vive grandes milagres, porque reconhece que Jesus Cristo é o Senhor. É em Cafarnaum que Jesus faz os maiores milagres, é em Cafarnaum que Jesus cura, é em Cafarnaum que Jesus é reconhecido como o Senhor.
Cafarnaum é como representa aqui a casa de Obed-Edom. Lá o povo reconheceu que era ser servo. E nesse dia eu quero te chamar a atenção, reconheça que você é servo. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus ditar as regras dentro da sua casa. E assim você está livre da praga e da maldição. Eu fico imaginando que Acã e seus filhos, a gente pensa assim, que culpa os filhos tinham? Deus não tem o inocente por culpado. Deus não tem o inocente por culpado. Ninguém morreu inocente na casa de Acã. A praga chegou e o mal também, porque tinha um pecado. E nesse dia, quer bênçãos na sua vida? Age como Obed-Edom agiu. Seja servo. Não permita que o inimigo tenha legalidade dentro da sua casa. Não permita que o diabo tenha armas para usar contra a sua vida. Nesse dia, eu quero orar por você. Eu quero orar pelo nosso país, pelo nosso Brasil. Que a gente venha reconhecer que o Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil é do Senhor Jesus. Soberano e Altíssimo Deus, nesse momento entrega a tua família, a tua vida, a vida de cada um, Senhor, nas tuas mãos. Senhor, a tua igreja, cobre a igreja com teu sangue, com teu poder e com a tua graça. Meu Senhor, esse país é do Senhor Jesus. O Brasil é do Senhor Jesus. Nós entregamos o Brasil na sua mão, contra todo o mal, contra toda doença, contra toda mentira, contra toda corrupção. Senhor, unge o Brasil com teu sangue. O mal não vai chegar. E a praga também não vai chegar. Nós pedimos perdão pelas nossas falhas. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Derrama sobre nós a tua paz e a tua unção. Visita, meu Deus, a casa de cada um que ouve essa mensagem. Visita a casa, a família. Livra do mal, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da seta que voa de dia e de noite. Meu Deus, em nome de Jesus, eu profetizo vitória sobre a vida de cada um. Que as bênçãos hão de chegar, desde que eles entendam o que é ser servo, o que é servir ao Senhor Jesus. Pai, a honra, a glória é toda sua. Obrigado, Senhor, por ser o nosso Deus. Obrigado, Senhor, de fazer nós o teu povo. Obrigado, Jesus Cristo. Que a paz do Senhor esteja sobre a vida de cada um neste dia, em nome de Jesus.